Pedi para que se entoasse novamente este belo aleluia, muito belo, e aleluia significa alegria. Mas hoje parece que muitos não estão contentes, até batem as palmas com muita timidez. É festa da vossa paróquia? É festa ou não é festa? É festa! Então, é dia de alegria, e aleluia significa alegria mesmo. É cantar e bater palmas com forças. Às vezes é assim que vivemos também a nossa fé, assim, pronto, sem força, sem garra. O cristão tem de ter garras, porque é por falta de garra que o mundo ainda está como está. Nós cristãos não vivemos a nossa fé com garra, com coragem, com força. Temos medo, há muito medo. Temos medo. Excelentíssimo e reverendíssimo Padre Marcelino, pároco desta comunidade São João Batista, excelentíssimo e reverendíssimo Padre Denis, conselheiro provincial da Congregação dos Padres do Verbo Divino, excelentíssimo e reverendíssimo Padre Malamba, ex-pároco, não é? Ex-pároco desta comunidade de São João Batista, reverendo diácono Ivaristo, caríssimos seminaristas teólogos da nossa diocese, caríssimos crismandos, caríssimos senhores catequistas, caros pais e padrinhos, caros radio-ouvintes, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, caríssimas religiosas, missionárias das distintas congregações que aqui trabalham. Deus nos ama. Deus nos ama. E é porque Deus nos ama que estamos aqui hoje reunidos a celebrarmos a festa de São João Batista, e onde muitos irmãos nossos vão receber o sacramento da confirmação. Isto é, serão confirmados na fé. Jovens, adolescentes e adultos que vão mostrar diante de todos que estão maduros na fé, estão prontos a defender a sua fé, estão prontos a testemunhar a sua fé ao mundo. Uma salva de palmas por eles. Caríssimos irmãos e irmãs, como escutamos no Evangelho, Jesus sabe que os seus discípulos encontrariam muitas dificuldades no cumprimento da missão que lhes tinha dado, a missão de anunciar o Evangelho a todos os homens, a missão de ser suas testemunhas entre os homens até aos confins da terra. Por isso, envia-lhes o Espírito Santo para dar-lhes força e coragem de levantar ou de levar avante a missão recebida. E quando estava com eles, foi-lhes alertando sobre os perigos que iriam enfrentar. Foi-lhes encorajando, como escutamos no Evangelho de hoje, de maneira insistente: não tenhais medo dos homens, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Portanto, não temais. Jesus sabia que nós seríamos muitas vezes apanhados pelo medo. Muitos até têm medo de serem cristãos, têm medo de testemunhar a sua fé no local de serviço, entre os colegas, têm medo de testemunhar a sua fé. Muitos aqui na igreja não cantam, não batem palmas, mas quando estão na farra, no bairro, são os que mais gritam, não é? Têm medo de testemunhar a sua fé. E o mundo assim não pode mudar, porque nós cristãos temos medo. Nós devemos ser os fatores de mudança, levar o mundo a mudar, e a mudar para o bem, com o testemunho da nossa fé, com a nossa garra, sem medo. Jesus sabia que o medo poderia ser um obstáculo na realização da missão dada aos discípulos. Um medo que poderia vir da própria pessoa, que viria de dentro da própria pessoa, ou que poderia ser incutido por aqueles que se oporiam, que estariam contra o anúncio do Evangelho, o anúncio da verdade. Sim, muita gente está contra o anúncio da verdade, está contra o anúncio do Evangelho, porque sabe que isso vai levá-lo a mudar. É preciso mudar. Diante do Evangelho, diante de Deus,
nós só temos duas saídas: ou aceitá-lo ou negá-lo. Ou aceitá-lo ou negá-lo. E esta oposição não vem só de fora, mas também de dentro da própria comunidade dos discípulos. Até dentro da igreja também há inimigos da verdade. Dentro da própria igreja há inimigos da verdade. Quantos cristãos, quantos homens e mulheres que se dizem cristãos ou homens e mulheres de fé vão contra o anúncio dos pastores, dos sacerdotes, dos bispos, muitos. E muitos até fazem coro. Quando alguém está a falar mal do bispo, do sacerdote, ajudam ainda mais, metem mais lenha na fogueira e dizem que são cristãos. O Senhor vê, Deus vê tudo. Por causa do medo, muitos não teriam a coragem de dar testemunho da sua fé, de dizer ao mundo, de dizer aos outros que é cristão, que é discípulo de Jesus. E então, escutamos como Jesus termina o texto de hoje. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Assim como o anúncio de Cristo, o anúncio do seu reino, é feito não só por palavras, mas também por obras, igualmente a negação de Cristo e do seu reino também pode ser feito por obras. Não precisamos de palavras para negar Cristo. Bastam as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver e de estar no meio dos irmãos, no meio dos outros. Podem testemunhar, podem mostrar, podem revelar que nós estamos contra Cristo, nós estamos contra os seus ensinamentos. Portanto, podes não falar, podes não dizer que não amas Jesus ou não acreditas nele, mas as tuas obras, muitas vezes eivadas de malícia, de perversidade, mostram que não acreditas em Jesus, que não aceitas a sua mensagem de salvação, não aceitas a sua proposta de vida. Portanto, não precisas falar, mas a tua maneira de agir, a tua maneira de ser, a tua maneira de te comportar, vai mostrar logo que tu não estás de acordo com Cristo, que tu não vives como o Cristo ensinou, como o Cristo mandou. Ontem, na conversa com os jovens, dizíamos isso, que nós, infelizmente, nós os angolanos, temos a mania ou o complexo, já é complexo, de complicar as coisas. Onde está a trabalhar, se pode complicar o irmão, complica. Se pode dificultar a vida do outro, dificulta. E não sente compaixão, não sente dor, não tem pena do irmão que ele vai fazer sofrer ou que está a fazer sofrer. Não sei de onde nos vem esta maneira de ser. Complicamos a vida, não é? De tal maneira que o próprio governo já se deu conta disso. Então criou este programa, Não Complica, não é? Nunca ouviram? Não complica, mas as coisas estão cada vez mais complicadas. Você quer ser empresário, quer criar uma empresa. Para criar a empresa é tanta dificuldade. É tanta dificuldade. É por isso que os estrangeiros fogem. Os estrangeiros não querem investir em Angola, não querem. O presidente da República fez um périplo pelo mundo, a chamada diplomacia econômica, para atrair empresários para Angola, atrair investidores. Não estão a vir. Porque sabem que os angolanos são complicados. Somos muito complicados. É preciso mudar. E nós, cristãos, devemos estar à frente. Devemos ser os fatores de mudança. Mudar. Mostrar aos irmãos que a vida não deve ser assim. Estar a complicar o outro. Não, facilitemos as coisas. E a vida não vai para frente por causa disso. Estamos atolados na lama das dificuldades. Estamos atolados. Não vamos para frente. Não crescemos. Não nos desenvolvemos. Desde que conseguimos o calar das armas, até agora não estamos a avançar. Construímos grandes hospitais, construímos universidades, construímos até centralidades, mas o essencial, aquilo que nos poderia dar alegria, felicidade, não está lá, não. Aliás, até construímos grandes hospitais, mas estamos a ver que quem tem dinheiro para se tratar vai lá fora, não é? Quem tem dinheiro
os responsáveis do país, os líderes políticos e outros tantos, quando estão doentes, não se tratam aí no Capalanca, nem mesmo no Cardeal Alexandre. Não. Onde é que vão? Pois, vão para fora. Por quê? Devíamos todos tratar-nos aqui. Os nossos filhos deviam todos estudar aqui. Assim estaríamos preocupados em construirmos escolas dignas, boas, formar bem os professores, porque os filhos nossos, de todos nós, estariam a estudar aqui. Deviam ser obrigados todos a estudar aqui, sem necessidade de ir fora. Assim como os hospitais também. Construímos hospitais bons, tecnicamente bem apetrechados, mas termos sempre em conta que o homem é o fator essencial para o bom funcionamento dessas estruturas, tanto das escolas como dos hospitais. É o homem, a formação do homem. Poderemos ter bons hospitais, com muita tecnologia. Poderemos ter grandes universidades, com bons laboratórios e bibliotecas. Mas se não formarmos bem o homem angolano, eticamente, moralmente, espiritualmente, não iremos longe. Não iremos longe. Continuaremos a ter os mesmos problemas. Porque o problema não são as paredes, não são as máquinas, o problema somos nós, angolanos. Somos nós, angolanos, que precisamos de mudar, que devemos mudar para que as coisas melhorem. Também existem aqueles irmãos que são cristãos, que rezam conosco, mas não defendem nem a sua fé, nem a sua igreja. Não defendem. Estamos a ver que os outros movimentos religiosos novos, atuais, não é? A nossa igreja tem mais de 2000 anos. E esses movimentos que nasceram anteontem, não é? Vão se solidificando, protegem-se, defendem-se, fazem tudo para fazer crescer a sua igreja, para que a sua igreja cresça, fazem tudo. Mas nós, cristãos, nem sempre fazemos isso, porque temos vergonha de testemunhar a nossa fé. Quando somos diretores, quando somos ministros, governantes ou deputados, não somos capazes de defender a nossa igreja. Não somos capazes. Quando há projetos, não nos lembramos da nossa igreja. Não nos lembramos. Então depois falamos contra o bispo, contra o padre, que não estão a fazer nada. E você lá onde está a fazer o quê? Pela sua igreja. Está a fazer o quê? Sabemos até que muitos são intermediários entre o Estado e a igreja, mas aproveitam-se desta sua posição para fazer o seu pé de meia, em vez de ajudar a igreja. Não têm a coragem de se mostrar ou dizer que são cristãos entre os amigos ou no local de trabalho. Têm vergonha, têm medo. Sim, temos vergonha e temos medo muitas vezes. E o medo faz mal. Disse que o medo é mau conselheiro. Isso não deve acontecer conosco, caríssimos irmãos. E não deve acontecer convosco, caríssimos crismandos. Tende a coragem de manifestar a vossa fé, de dizer ao mundo que sois cristãos, que sois discípulos e discípulas de Jesus, não só por palavras, mas pelas vossas obras, pela vossa maneira de ser e de estar, pela vossa maneira de falar, de trabalhar, pela vossa maneira de se relacionar com os irmãos, testemunhar sempre que sois cristãos, até para namorar, para arranjar namorado, mostrar que és cristão. Sim, o cristão até para arranjar namorado, namorada, tem de ter em conta que é cristão. Tens de arranjar alguém que te vai ajudar a viver a tua fé de cristão. Arranjar alguém que tu sabes, com esta pessoa, eu vou continuar a ser cristão. Vou continuar a realizar a minha vida de cristão. E eu disse ontem aos jovens também, e disse também a semana passada, lá no Bom Pastor, que muitas jovens casam-se com rapazes de outras igrejas. E por quê? Porque os cristãos católicos, os jovens católicos, não são sérios. Têm várias namoradas. É mentira? Os rapazes estão a escutar, não é? Só que agora também os rapazes queixam-se, não é? Que as meninas também têm muitos namorados. Há um namorado do saldo, há um namorado do cabelo, há um namorado das unhas. Infelizmente está assim, até na nossa igreja.
Como é que vamos ser fatores de mudança do mundo? Como é que vamos ajudar o mundo a mudar? Se nós mesmos não mudamos, se nós mesmos não nos convertemos, como é que vamos ajudar o mundo a mudar? Caríssimos irmãos e irmãs, o compromisso cristão é sério. É sério. E é preciso revermos sempre as leituras da Sagrada Escritura, ajudam-nos a revermos sempre como estamos, como é que está a minha vida, como é que está a minha fidelidade a Cristo, a minha fidelidade ao meu namorado, à minha namorada, ao meu esposo, à minha esposa, como é que está? Porque se você não é fiel ao seu namorado, à sua namorada, ao seu esposo, à sua esposa, também não és fiel a Cristo. Também não és fiel a Cristo. Isto é sério, caríssimos irmãos. Então, o conselho aos jovens e adolescentes que namoram, procurai quem te pode ajudar a viver a tua fé. Não é alguém que depois amanhã, pronto, levar uma vida de amigados. Não, na igreja não há condição de amigados. Ou você é padre, ou madre, ou leigo consagrado, não é? Ou então casado. Amigado na igreja não existe. Prestai atenção a isso. Na igreja, amigados não existem. Então, procurar alguém a quem você vai levar ao altar. Procurar alguém que te vai levar ao altar. E eu disse também ontem, quando você diz a uma jovem, quando você diz a um jovem, eu te amo, eu gosto de ti, estás a dizer a ele que eu sou capaz de fazer tudo por ti. Então, até levá-lo ao altar, não é? Até levá-lo ao altar, levá-lo ou levá-la ao altar. Sou capaz de fazer tudo por ti para seres feliz. É isso quando dizes eu te amo. O sentido é este. Mas sabemos que muitas vezes nós falamos só da boca para fora. Da boca para fora. Jovens, assumi com responsabilidade os vossos compromissos cristãos. Sede cristãos em todos os momentos da vossa vida. E não vos esqueçais que só Cristo é o nosso Salvador. E pelo fato de sermos fiéis a Cristo, poderemos ter muitos problemas, muitas dificuldades e muitas rejeições até. Quando verem que tu és honesto, tu és sincero, quererão afastar-se de ti. Muitos não gostam de andar com pessoas sérias, com pessoas sinceras. Não gostam. Vão afastar-se. Muitos até perdem o emprego por causa disso. Perdem a promoção no serviço por causa disso, porque são sérios, porque são honestos. Perdem a promoção no serviço, porque nós vemos que em muitos locais de serviço, em muitas secções, preferem os desonestos, os corruptos, os mentirosos, os gatunos, os ladrões, preferem esses. Mas quando você é honesto, quando você é sincero, quando você é coerente, você faz mal aos outros. Estorva os gatunos, não é? Estorva. Porque o olhar do homem sério, do homem sincero, faz mal, incomoda. Incomoda o ladrão, incomoda o corrupto. Mas não tenhamos medo, como diz o Senhor no Evangelho. Não temais. Deus terá sempre a última palavra. Erguei a cabeça com orgulho, pois Jesus, o nosso Mestre, também foi odiado. Muitos também se afastaram dele. Por isso precisamos de ler, de escutar e meditar os textos do Evangelho, para conhecermos melhor Jesus e como ele agia diante das adversidades, diante das contrariedades. Ele deve inspirar-nos e ajudar-nos a ver o mundo como ele via, a ver o mundo com os seus olhos. Nós cristãos devemos ver o mundo, devemos ver os outros com os olhos de Deus. A história da salvação mostra-nos, como escutamos na primeira leitura, que todos aqueles que estiveram do lado da verdade, que estiveram do lado de Deus, tiveram sempre problemas, tiveram sempre dificuldades. Anunciar com fidelidade a palavra de Deus, viver ou testemunhar de modo coerente a sua fé, será sempre perigoso. Poderá trazer-te muitas dificuldades. Assim aconteceu com o profeta Jeremias, como escutamos na primeira leitura. Todos contra o profeta. E ele teve o azar de, cada vez que fosse anunciar a palavra de Deus, Deus dizia-lhe, vai. Aliás, escutamos desde o seu chamamento. O Senhor chama-o para ser profeta. Qual foi a resposta de Jeremias? Senhor, eu ainda sou jovem, não quero, não posso. Depois era gago. O Senhor disse, venha, eu vou te enviar. Vai e anuncia a minha palavra. E se tu tiveres medo, eu vou fazer que de fato
aqueles pois te ameacem mesmo. Vai que eu estarei contigo. Sim, o profeta Jeremias sofreu, porque cada vez que abria a boca era para anunciar desgraças para o povo. Então o povo não queria escutar Jeremias. Não queria escutar Jeremias. E foram tecendo muitas armadilhas à sua volta, como escutamos na primeira leitura. Todos estavam contra ele. Até os amigos, até os mais próximos estavam contra ele. Como cantamos no Salmo, não é? Até aqueles que estão ao meu lado, não é? Os meus familiares até desconhecem qual é o Deus que eu acredito, em que Deus é que eu acredito. Desconhecem. Portanto, nesta luta, neste caminho de fé cristã, sério, coerente, nem sempre aqueles que nos amam, aqueles que são nossos amigos, estarão do nosso lado. Poderão também estar contra nós. Poderão fazer tudo para nos deixar cair. Os amigos de Jeremias procuravam maneira de apanhá-lo em alguma fraqueza. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso, diz Jeremias. E diziam os seus opositores, talvez ele se deixe enganar, e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele. Sim, todos à espera que Jeremias caísse, ou desse um passo em falso para apanhá-lo, para humilhá-lo, para condená-lo. Assim também fazem hoje muitos. Os fofoqueiros estão sempre em busca de alguma coisa negativa, de alguma mancha na vida do outro, para humilhá-lo, para difamá-lo, para fazer-lhe mal. E às vezes até contra o pastor, contra o sacerdote, contra o bispo. Estão à espera só que ele caia, para depois ficar contente, rir-se dele e então manchar a sua vida. Isso é diabólico, é do diabo, é de Satanás. E o cristão não deve seguir este caminho. Muitas vezes o profeta ou o cristão não terá senão o Senhor como amparo, como socorro, como escutamos no Salmo. Senhor, atendei-me, tende misericórdia de mim. E foi assim que terminou o profeta Jeremias, a confiar no Senhor, a confiar na vingança do Senhor, que o Senhor faria justiça e que os seus inimigos, pois, seriam envergonhados. Como já disse, nem mesmo os familiares estarão conosco. Por isso, caros crismandos, caros irmãos que ides receber o Espírito Santo, Ele vai iluminar-vos, Ele vai inspirar-vos, Ele vai dar-vos coragem para viverdes a vossa fé de modo coerente, para serdes ao longo da vossa vida testemunhas de Cristo por palavras e obras. Para cumprirdes bem esta delicada missão, recebereis os seus dons, os dons do Espírito Santo. Conheceis quantos e quais são os dons do Espírito Santo? Quais são os dons do Espírito Santo? Está vendo? Só 10 ou 7 que responderam. Quais são os dons do Espírito Santo? Agora já não há máscara. Estou a ver os lábios. Alguns, quer dizer, os lábios como estão a mexer, se não está a pronunciar sabedoria, nem entendimento, não. Cuidado, é preciso conhecer a doutrina, para sabermos ao que ou a que nós nos estamos a comprometer. É preciso conhecer para não dar um passo falso, não é? E nós sabemos também que para muitos hoje é o último dia a vir à igreja, não é? Recebem o sacramento do crisma ou da confirmação, depois vão desaparecer. Porque a minha pergunta foi sempre esta: onde é que estão aqueles jovens, aqueles adultos, aqueles adolescentes que naquele dia receberam o sacramento da confirmação? Onde é que estão? O que é que estão a fazer na sociedade e mesmo na igreja? O que é que estão a fazer? Ainda não perguntei ao vosso pároco quantos casamentos tem havido aqui por mês. Qual é a média de casamentos aqui mensalmente? Depende o pároco tem medo da Covid, não é? Mensalmente, qual é a média de casamentos por mês? 5 casamentos por mês. Está bom assim? Não. Julgais vós mesmos. Quer dizer que dos crismandos ou dos jovens que recebem o sacramento da confirmação tinha de sair mais casamentos. Mais casamentos.
assumir seriamente o vosso compromisso cristão. Mas, como disse, para muitos hoje é o último dia, depois vão desaparecer. Alguns até vão para as seitas. Vão para as seitas. Cuidado, o Senhor está a ver-vos. A comunidade cristã está a ver-vos. E aqueles que representam hoje a comunidade cristã são os vossos padrinhos. E os vossos pais também, que deverão recordar-vos sempre este momento. Tu foste crismado. Não deves mudar de caminho. Os pais e os padrinhos têm esta responsabilidade de chamar a atenção os seus afilhados, porque amanhã o Senhor vai perguntar-te: onde está o teu afilhado? Aquele que no dia do crisma tu colocaste a mão sobre o ombro direito, onde é que está? Depois vai responder diante de Deus. Vai responder. Então é bom conhecer a doutrina de Cristo, conhecer os seus ensinamentos para saber a que nós nos estamos a comprometer. Quais serão os meus deveres daqui para frente? Quais serão? E cada um deve descobrir ao longo da sua vida com que dons o Senhor o agraciou. Quais são os dons que Deus me deu, que Deus me concedeu? Será o dom da sabedoria? Será o dom da prudência? Será o dom do entendimento, da inteligência, do temor de Deus, da piedade, do conselho? Qual é o dom que Deus me deu? Não poderemos receber todos os dons. Isso só Jesus Cristo. Mas ao menos um ou outro o Senhor nos há de dar. E estes dons desdobram-se noutros tantos. Noutros tantos, a capacidade de falar línguas, de dar conselhos aos outros, até de fazer negócio. Mas tudo tendo sempre em conta que tudo é para a maior glória de Deus. Tudo é para ajudar o crescimento da comunidade. Os dons são dados para isso, para ajudar o crescimento da comunidade, para o bem da comunidade. E aqui falando de comunidade humana, estende-se a toda a sociedade. É para estar ao serviço da comunidade e de toda a sociedade no geral. Com o crisma, caríssimos irmãos e irmãs, vós vos tornais cristãos adultos, maduros. Hoje estamos aqui a confirmar que vocês são cristãos maduros na fé. Conheceis os vossos compromissos cristãos. Sabeis defender a vossa fé. Conheceis as razões da vossa fé. Por que vocês acreditam em Cristo? Tendes de saber proteger, defender esta fé. Saber proteger e defender esta fé. Ao mesmo tempo, vos tornais soldados de Cristo para lutardes, para empenhar-se por um mundo melhor. Sois soldados de Cristo para lutar, para com Cristo empenharem-se num mundo melhor, numa sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, uma sociedade de paz. Vede como está a nossa terra, como está a nossa Angola. Precisa de homens bons, de homens e mulheres bons. Precisa de bons cristãos que saibam viver e testemunhar a sua fé. A Angola precisa de bons cristãos. Nós precisamos de justiça, precisamos de fraternidade, sermos mais irmãos uns dos outros. Somos todos irmãos uns dos outros. Precisamos de reforçar essa fraternidade, de nos sentirmos de fato irmãos uns dos outros. Então, sem coragem de fazer mal ao outro, sem coragem de complicar a vida do outro, sermos verdadeiramente irmãos uns dos outros. Precisamos disso. Precisamos de nos darmos bem, de mais humanidade, sentirmos compaixão dos irmãos, dos outros, de modo particular daqueles que sofrem, sentirmos dor, sentirmos compaixão, não sermos motivos, não sermos causas de sofrimento dos irmãos, que cada um procure não ser causa de sofrimento do outro. Mudemos, caríssimos irmãos, mudemos, sejamos homens e mulheres de paz, pacificadores. E diz a bem-aventurança: felizes os pacificadores, porque a bem-aventurança. Já ouviram essas bem-aventuranças? Felizes os pacificadores, os construtores da paz, porque é porque alcançarão a paz? É isso? Cuidado, os cristãos de São João Batista, afinal, não têm estudado a Bíblia. Felizes os pacificadores ou construtores de paz, porque vem aqui o microfone, vem responder. Serão chamados
Filho de Deus. É por isso que nós vivemos mal a nossa fé. Nós não conhecemos o Evangelho. Vivemos mal a fé. Felizes os pacificadores, os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante. Está vendo? Se nós não conhecemos o Evangelho, como é que vamos viver o Evangelho? Como é que vamos viver segundo os ensinamentos de Cristo? Caros irmãos e irmãs, é importante. E vocês que vão receber o sacramento do Crisma, deveis ser mais ativos na igreja. Conhecer bem a doutrina do Cristo. Não basta aquilo que vocês aprenderam na catequese nos 2, 3 ou 4 anos. Não basta. É preciso continuar a participar nos cursos bíblicos, aprofundar os conhecimentos sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua mensagem, para saberdes como viver como bom cristão, como boa cristã. Não basta o que vocês aprenderam na catequese. É preciso continuar a estudar, a ler, a meditar a palavra do Senhor. Isso é importante. Só haver uma coisinha simples que todo cristão devia ter na cabeça. Guardar as bem-aventuranças. Por favor, é uma tarefa agora para todos. Ir memorizar as bem-aventuranças. O vosso pároco está a dizer que estão lá nas paredes. Então não leem. Não leem. Memorizar as bem-aventuranças é importante. É o caminho para o céu. É o caminho para a felicidade. É o caminho para a alegria. As bem-aventuranças. É uma proposta que o Senhor nos faz para atingirmos a felicidade. Muita atenção, caríssimos irmãos. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs, por nós mesmos. Rezemos pelos nossos irmãos que vão receber o sacramento da confirmação. Peçamos a intercessão de São João Batista, o vosso padroeiro, o grande profeta, que denunciou com coragem os males do seu tempo, que vos inspire e interceda por vós diante de seu parente, Jesus. Assim seja. São João Batista,